Olá pessoal, graça e paz. Gostaria de compartilhar algo com você, algo que está dentro do meu coração já faz alguns dias. Eu tenho pensado a respeito disso, porque ah, às vezes a gente pensa, sabe, em algumas coisas, a gente analisa algumas coisas e normalmente você quer algo que te dê esperança, você deseja uma palavra que te traga esperança. Muitos de nós, e talvez até mesmo vocês que acompanham o canal aqui, só vocês sabem as batalhas que cada um de vocês enfrenta, as lutas que cada um de vocês trava, as frustrações que muitas vezes a gente passa, as dúvidas, aqueles dias ruins, aqueles dias maus, onde às vezes a tristeza bate, onde a falta de esperança bate, e você começa a analisar a circunstância, o contexto, analisar a sua vida. E muitas vezes falta aquela inspiração, aquela disposição, aquele desejo de poder continuar, de poder seguir em frente. E muitos, né, ao passar por esses momentos e por esses sentimentos, às vezes busca escapar ou pensar ou se refugiar em outras coisas, e normalmente são coisas que não dão aquele alicerce que a gente precisa, mas são aquelas coisas que muitas vezes dão um alívio momentâneo, mas não sustenta a gente de fato. Porque eu acredito e creio nisso, nessa verdade, que a palavra de Deus é esse alicerce no qual a gente pode sempre buscar renovo, buscar auxílio. Não foi à toa que Jesus falou que as palavras, o ensino dele era semelhante a uma rocha, no qual aqueles que ouvem podem construir as suas casas, ou seja, pode colocar sua confiança na palavra, pode colocar sua vida alicerçada nessa palavra, que nos dias de tempestades, que nos dias ruins, esta palavra vai conseguir nos manter firmes e alicerçados para continuar. E talvez isso possa encontrar lugar no seu coração para você que está passando por esses momentos de dúvida, de desilusão, de frustração, de falta de esperança, às vezes até mesmo de falta de fé. E às vezes você começa a perceber que passar por esses momentos nos deveria fazer com que a gente se achegasse até Deus, mas normalmente toma o caminho inverso, sabe? Parece que vai te afastando da intimidade com Deus, vai te afastando da palavra, vai te afastando daquilo que antes te dava suporte. A gente lida com essas inconstâncias da nossa humanidade, e parece que é tão difícil lutar contra essa vontade que nos coloca para baixo, sabe? Lutar contra a nossa humanidade. Parece que tem dias que você se encontra tão sem força, sabe? Tão sem disposição para crer mais um dia, para ficar firme mais um dia. E, e mesmo se você está passando por isso, que é algo que qualquer pessoa pode estar passando, e talvez você já ouviu isso muitas vezes, né, de muitas formas e de muitas maneiras, eu quero pedir a você que você vá para Deus, que você vá para a palavra, que mesmo sem vontade, que mesmo sem desejo de ir, que você possa procurar Deus e a sua palavra, que talvez no momento que você menos espera, a força e o auxílio vêm. Então, mesmo se você está passando por alguma coisa, sabe, de dúvida mesmo, de crise existencial, não corra para longe de Deus, não corra para longe da palavra, mas procure, nem que seja se arrastando, ir para a palavra. Eu acho que a gente precisa ser honesto com Deus e falar: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de ler a sua palavra, eu não estou com a mínima vontade de orar, mas eu sei que isto é bom e eu preciso fazer isso, então me dê forças para fazer isso, sabe? Muitas vezes a gente tenta mascarar esses sentimentos e tentar esconder até de Deus o que a gente está sentindo, mas a gente precisa entender que Deus
conhece, sabe de todas as coisas, sabe de tudo aquilo que a gente vai falar, mesmo antes da palavra sair da nossa boca. O Senhor, Ele nos conhece e Ele deseja dar esse auxílio para a gente. Tem uma palavra no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 7, um versículo que fala a respeito da ressurreição de Cristo, né, onde Maria tinha ido até o túmulo de Jesus e não havia encontrado esse túmulo aberto e o corpo de Jesus que havia sido sepultado não estava lá. Então, ela relata isso. E os outros discípulos, né, João e Pedro, eles correm até o sepulcro e quando eles chegam lá, eles encontram uma cena, e essa cena está retratada no Evangelho de João. Diz que o lenço que havia sido colocado em Jesus, na cabeça de Jesus, estava dobrado ao lado dos lençóis que foram usados para cobrir o corpo de Cristo ali durante a preparação do seu corpo para o sepultamento. Havia um lenço sobre a cabeça de Cristo e quando João e Pedro chegam até o sepulcro, eles encontram esse lenço dobrado à parte. Você vai encontrar esta versão mais precisamente na Bíblia King James, onde relata da forma como eu estou dizendo a você, que o lenço estava dobrado à parte. E isso chama atenção porque não era por acaso que aquele lenço estava colocado daquela maneira e João não retratou este episódio simplesmente aleatoriamente, mas tinha um propósito do porquê João retratou exatamente dessa maneira. Jesus havia deixado uma mensagem para eles. Isto, para a gente entender e compreender, a gente precisa voltar à cultura ali do povo de Israel. Mais precisamente na relação entre amo e servo. Então, naquele tempo, quando um servo colocava a mesa do seu senhor para que ele se alimentasse, ele não ficava presente ali vamos dizer assim, no lugar onde o seu amo estava se alimentando, né? Na sala de alimentação, por assim dizer. Ele não ficava à vista, então ele não sabia quando o seu amo terminava a sua refeição. E para que ele pudesse compreender esse momento, né, se caso por algum motivo o seu amo ou senhor precisasse sair, se ele já tivesse terminado a refeição, ele limpava, né, a boca, a barba e deixava o pano, esse lenço, enrolado em cima da mesa. Porém, se o servo chegasse até a mesa e encontrasse o lenço dobrado, significava que o seu senhor não tinha terminado ainda a refeição e ele iria voltar para terminar a refeição. Então, o servo já sabia que não poderia retirar a mesa porque o seu senhor não havia terminado a refeição. Jesus usa esse fato do cotidiano dos hebreus para deixar uma mensagem para os discípulos. Tanto que João percebe, João entende o significado. Pedro não conseguiu compreender no primeiro momento, mas João entendeu o significado desse lenço dobrado. Ele estava dizendo para eles que ele iria voltar, que ele havia ressuscitado, que aquilo que ele havia dito era verdade, e eles então poderiam confiar que ele iria voltar. Para nós, nos dias de hoje, que cremos na volta de Cristo, ele não deixou um lenço dobrado, mas ele realizou um ato e ele declarou na sua palavra, ele disse aos seus discípulos, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, onde Jesus fala: eu vou para o Pai preparar lugar para vocês e eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. Jesus fez essa promessa para nós e ele não deixou um lenço dobrado para confirmar isso, mas ele entregou a própria vida dele. Ele deu a sua vida naquela cruz para confirmar essa promessa. Ele ressuscitou. A promessa de ressurreição de Cristo é uma promessa dizendo: olha, é verdade, vocês podem acreditar, vocês podem crer. Eu morri, eu ressuscitei, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Então, esta é uma palavra de esperança e de ânimo. Às vezes, nós estamos perdendo a esperança em muitas coisas
que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas eu quero dizer a você, creia nessa promessa. Cristo está voltando. Jesus vai voltar. E quando aquele dia se concretizar, a palavra declara lá no Apocalipse, né, que não haverá mais choro, não haverá mais medo, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza ou frustração, porque Ele vai secar dos nossos olhos, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então, às vezes, a única coisa que nós vamos conseguir nos agarrar e crer, e precisamos estar firmes nessa fé, nessa crença da volta de Jesus. Às vezes, a única coisa que nós vamos conseguir nos agarrar é na pessoa dele, não tem outra maneira de estar firme, se não estar com ele. Então, por mais que a gente passe por essas coisas difíceis, e muitas vezes se torna difícil continuar em frente, continuar em santidade, continuar buscando ao Senhor, continuar buscando intimidade, continuar buscando aprender mais da sua palavra, é, por mais que esses momentos às vezes se tornem difíceis, né, e muitas vezes nos afasta dessa intimidade, eu quero incentivar você, como eu tenho sido incentivado, a permanecer firme nessa promessa. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e o mais importante de tudo que a gente vive aqui nesse mundo é estar preparado para esse dia. Porque ninguém sabe qual vai ser a hora correta que Jesus vai voltar. Uma coisa, nós temos fé e precisamos continuar tendo fé nisso. Ele vai voltar. Então, confie a sua vida em Cristo. Confie no Salvador, porque a sua vinda está próxima. E que se cumpra sobre a nossa vida aquela palavra que Jesus declarou, que quando ele voltar, ele deseja encontrar os filhos de cabeça em pé diante dele, sem nada do que se envergonhar, sem falta alguma. Mas aqueles que se colocam de cabeça em pé diante de alguém é porque não tem vergonha, não tem nada a esconder, não está devendo nada, mas está declarando: eu estou pronto. Eu fiz aquilo que cabia a mim fazer, eu realizei, eu cumpri a minha tarefa, eu cumpri a minha jornada. Então, estes estarão de cabeça em pé diante do Filho do Homem. E que essa palavra possa se cumprir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, por mais que muitas coisas tentem nos afastar do Senhor e da sua palavra, que a gente não permita, mas que a gente se esforce para estar com Ele. Que essa palavra possa ser uma semente no seu coração. Forte abraço. Que Deus te abençoe sempre.